Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Estou aqui na Cinemateca com o diretor e a produtora, com o Rogério Rodrigues e com a produtora Close França, certo? Confundo um pouco os nomes. Com o filme Além de Nós, que está presente na Mostra de Cinema de São Paulo. Parabéns pelo filme, é um filme muito interessante, muito bacana. E a primeira pergunta, né, como que é finalmente ser visto pelo público? Qual a sensação de trazer aqui para a Mostra de São Paulo? Para mim ou para o diretor? Para os dois. Então, posso começar, Rogério? Claro. Bom, para mim, como produtora, é uma felicidade. É muito bom quando você tem um conteúdo, uma obra, finalmente solta para as pessoas, né? Pronta para que as pessoas possam aproveitar e possam se identificar, curtir, gostar muito daquela história, né? E isso é muito gostoso pra gente, né? É muito gratificante. Eu estou muito feliz com essa expectativa. Então, agora eu passo para o Rogério. Os filmes são feitos para o público, né? Então, poder estar presente assim, no encontro com o público, eu acho muito especial. E estar aqui na Mostra de São Paulo, eu acho que é mais do que especial, na verdade, né? Vai ao encontro da própria trajetória do filme, porque, Além de Nós, ele teve sua pré-estreia em Trancoso, uma região cheia de significados também, né? Ali na região de Porto Seguro, né? E a gente sai da Bahia e vem para a Mostra na maior cidade da América Latina. E eu acho que isso vai ao encontro da trajetória, né, da própria narrativa do filme. Então, para mim é um momento extremamente especial, para o filme também, né? A gente vai ter boa parte do elenco junto. Então, esse momento aqui na mostra é realmente único. E a gente só tem a agradecer à Mostra de São Paulo por trazer essa diversidade, essa oportunidade para diferentes filmes do Brasil, né? E de fora também, num momento tão necessário, num momento que a gente precisava tanto desses encontros, tanto desse sentimento de pertencimento, né, e gratidão. Então, acho que está sendo incrível estar aqui. Por mais que não seja uma pergunta tão criativa, mas diz muito sobre como o filme foi gerado, qual a ideia do Além de Nós? Como surgiu a ideia de fazer esse filme? A ideia do filme surge em 2010. E com a ideia surge também a necessidade da criação da produtora, porque a maior dificuldade que a gente enfrentou no primeiro momento foi encontrar uma produtora para fazer o filme, né? Então a gente acaba criando, eu e a Rose acabamos criando a Tama Filmes em 2012 e aí acabamos desenvolvendo outros projetos. O roteiro acabou sendo engavetado. A gente retoma esse projeto em 2017, né? E acaba produzindo ele em 2019 e acaba enfrentando depois uma grande dificuldade para finalizar em função da pandemia, né, e também das questões políticas, né, brasileiras que afetaram o fundo setorial, né. Mas a ideia inicial que surge lá atrás, né, que foi, acho que é realmente a tua pergunta, né, Wesley, eu sempre tive uma vontade de trabalhar a figura do gaúcho fora do ambiente geográfico, né, de jogar ele para fora, né, de trabalhar essa questão que a gente fala hoje de furar as bolhas, né, que a gente comenta muito hoje, né? Então, isso poderia acontecer em qualquer outra região, mas como minha família vem do Pampa, né, eu busco no Pampa a raiz dessa história, né, de trabalhar duas pessoas da Pampa Profunda, né, de um bioma do sul do Brasil, né, e jogar eles para fora frente às diferentes culturas, né? Então acho que até por isso surge o nome do filme Além de Nós, né? Porque o filme trata da gente conhecer um pouco além de cada um de nós, né? E perceber que o diferente, na verdade, não é um inimigo. O diferente, na verdade, é uma parte desconhecida da gente, né? E isso, mesmo tendo sido pensado antes, né, de tudo que aconteceu, de 2019 para cá, né? Eu penso hoje assim que a gente está ao encontro dessa ideia, né, de ir além. Eu percebo que hoje a gente está conhecendo a pior parte da sociedade brasileira com tudo que está acontecendo, né? E talvez isso seja necessário, talvez no futuro a gente entenda o porquê disso, né? Porque a gente precisa muitas vezes, né, conhecer, né, para a gente poder entender e talvez
buscar soluções, né? Então acho que o Além de Nós provoca isso. É uma história simples. Além de Nós é uma história de tio e sobrinho, é uma história de relações que poderia acontecer em qualquer lugar do Brasil, né? É uma história de resgate de relações de duas pessoas da mesma família, mas no fundo, a sua essência, né, é a gente pensar o além de nós, como é que é esse mundo além daquilo que a gente entende como um mundo comum, como é que é esse mundo lá adiante, né? Entender ele, eu acho que isso está faltando, porque falta no Brasil hoje um sentimento de pertencimento e principalmente falta o Brasil se conhecer, se descobrir, né? Se realmente se reconhecer como brasileiro. Vocês disseram que faz um filme para o público, mas o filme traz questões bem íntimas, conexões, encontros e desencontros. Como criar uma história de personagens, algo tão, um filme de estrada, um road movie, algo tão simples, tão íntimo, para criar conexões com o próprio público? Aí eu acho que eu gostaria que a Rose falasse um pouco também, porque o filme ele é cheio de subcamadas, né? E a ideia dele ter muitas subcamadas e não fechar, deixar muitos, como eu gosto às vezes, deixar alguns portes abertos assim, né? Isso facilita para o público enxergar o que ele quer, se identificar da forma que ele quer, né, e pensar da forma que ele quer. E eu me surpreendo muitas vezes, né, lá em Trancoso, quando a gente conversou com algumas pessoas presentes, né, eu me surpreendi muito com as interpretações de cada um e com a forma como cada pessoa se identificou. Elas viram coisas diferentes, né? Teve alguém que comentou a questão da presença do feminino num filme tão masculino, né? E que me comentou que é importante, que a mudança do feminino passa pelo olhar masculino, é importante isso, né? E teve uma outra pessoa que me comentou que era um filme de amor, que a gente estava precisando de filmes de amor nesse momento, né? E realmente é um filme de amor entre tio e sobrinho, né? Mas a gente criou essas várias subcamadas. E durante a pré-produção, o que se trabalhou muito foi o que a gente chamou de contexto histórico, de criar um passado de cada um dos personagens, né? No caso dos dois principais, a gente criou o passado de todos os personagens, né? Mas no caso dos dois principais, a gente trabalhou 3 gerações da família. Isso para alimentar os atores, como também para alimentar a arte, né? E a Rose, além de fazer a produção do filme, fez também a direção de arte do filme, né? Então ela trabalhou muito essa questão, pode talvez comentar um pouco sobre isso, provoco ela para falar um pouco sobre isso, porque eu acho que nessa ligação que a gente fez de trabalhar um passado, né? Porque isso não está em toda a história, né? A gente criou um contexto histórico, um passado, subcamadas que nas gravações foram sumindo e na edição muitas coisas sumiram também, mas elas estão lá muito subcamadas, mesmo que o espectador não vê, né? Mas isso eu acho que de alguma forma acaba imprimindo verdade em cada um deles, porque eles agem com aquelas lembranças, com aqueles pensamentos, né? Então aquilo está presente de forma como uma raiz de cada um deles, né? Então acho que esse trabalho, né, no meu entendimento, ele é fundamental para deixar aberto essas conexões de capturar no público aquilo que cada um deles entendem, né? Em Trancoso teve um ator americano que estava lá, que ele me comentou assim que ele não entendeu o filme porque não entendeu os diálogos, na verdade, porque estava sem legendas em inglês, né, a exibição que foi lá, mas ele entendeu a história toda e se identificou e tocou ele por causa da relação dele com o filho, um filho de 40 anos que ele não conversa há mais de 20, sabe? Ele comentou assim. Então isso é interessante quando tu consegue impactar. Isso para mim está presente nessas subcamadas, né? Talvez a Rose possa falar um pouco sobre isso. Para mim, né, como a espectadora, agora eu vou me colocar no outro lugar, nesse lugar do espectador, né? Eu gosto de filmes simples, né? Mas parece uma história simples, sabe? Mas ela tem uma profundidade que, no caso do Além de nós temos uma profundidade que é humana. São pessoas simples, mas nem por isso existe uma simplicidade de convivências ali. Existe uma simplicidade, não é uma coisa simples, sabe? Existe um conflito que poderia existir no Brasil, na Europa, em todos os lugares, porque são coisas essenciais, sabe? Então é amor, é carinho, é cuidado,
essas coisas simples, que parecem muito simples, né? Para a gente fazer uma história, você precisa ter uma coisa muito complicada ou cheio de conflitos muito mais assassinatos e além de nós, ele aborda temas, né? E assuntos que são corriqueiros. Então, esses assuntos corriqueiros, de momento, parece ser uma coisa mais... é um filme que não diz muita coisa. Mas hoje, né? Até porque são personagens comuns. Isso, e de personagens comuns também. Mas o que eu percebo hoje, como produtora, né? Eu percebo assim, nós precisamos dessa simplicidade. Hoje, com todas essas questões que nós estamos vivendo, principalmente, não estou falando de questões políticas, tá? Eu estou falando de questões mais importantes, que é essa essência que nós precisamos ter para que a gente tenha uma vida legal, que a gente tenha um país bacana, que a gente tenha uma construção de uma sociedade que seja uma sociedade que nos leve, que nos conduza um caminho também bacana, sabe? Então, esses dois seres do campo, né, que são simples, que são pessoas comuns, que são coisas que acontecem nessa dinâmica e narrativa tão simples, eu acho que ela está muito atual. Porque nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos muito de amor, nós precisamos muito dessa convivência e de se dar bem, sabe? Então, para mim, enquanto produtora, eu gosto de filme assim. Então, respondendo a tua pergunta do início, eu acho que as histórias, elas precisam ser simples, para tocar, sabe? E um outro ponto, eu acho que é o objetivo tradicional do cinema, que é divertir, né? Eu acho que... Inspirar. Eu acho que o road movie, eu sou apaixonado por road movie, sabe? Eu acho que o road movie é uma diversão, tanto para o espectador como para quem produz, porque também é um encontro com a estrada, né? A gente tem... Os inusitados. O inusitado não tem um controle absoluto sobre o filme, né? Tem esse encontro com a estrada, né? Então, acho que isso é gostoso, e como filme isso é uma diversão, acho muito interessante também, né? Acho que ele cumpre esse papel também. Minha última pergunta, acho que pelo que você falou, acho que tem a ver sobre a minha visão sobre o filme. Eu queria que falasse um pouco sobre a questão da masculinidade, que é algo que eu vi no filme. E que não só no seu filme, mas que eu vi nessa mostra de cinema. Acho que teve muitos filmes que falam sobre o que é ser homem. Que quebrar todo aquele paradigma, toda aquela história de que o homem precisa ser machão, valente, bravo. Tem muitos filmes nessa mostra falando sobre isso, inclusive o seu. Legal, aqui é legal que tem visão de duas visões diferentes aqui, eu acho muito bom isso. Gostei da tua pergunta. E que eu acho que é muito importante também, porque afinal de contas a masculinidade tem sido contestada ultimamente, mas a masculinidade de forma geral e não a tóxica, que é o que precisa ser. Sim. Eu acho legal porque você é a segunda pessoa apenas que me fala sobre isso. As pessoas falam sobre muitas coisas no mundo, mas é a segunda pessoa que me fala sobre esse assunto. E eu acho interessante porque está presente, né? A gente tem um filme que foi roteirizado por 3 homens, que é dirigido por um homem, que é protagonizado por 2 homens, tá? São 2 personagens que vêm de um ambiente extremamente rude, machista, né? De uma cultura oligárquica, né? Sabe, toda essa construção que se tem, né? Tanto do racismo estrutural, da homofobia, tudo, né? A gente vem de um ambiente nesse sentido carregado com isso, né? E eu acho que a mudança, porque eu coloco também um pouco parte de mim nisso, sabe? Porque eu faço parte dessa criação. E eu acho que a mudança, de tu mudar um pouco o teu conceito em relação a esses pontos, né? É interessante isso ser mostrado, porque a gente mostra normalmente a pessoa vitimizada, digamos assim, mas nunca mostra o personagem opressor, o personagem que se reprime também, né, que se reprime com essa situação que eu vejo o protagonista Léo, que faz o Miguel Coelho, como uma pessoa extremamente reprimida por tudo aquilo, por toda a criação dele, sabe? Ele tem aquilo tudo fechado dentro dele, né?
Então eu acho que essas transformações, passar pela visão masculina, a gente trabalhar o feminino a partir do olhar masculino é importante nesse momento. Aliás, tudo é importante, todos os olhares são importantes, né? Então é muito legal quando a gente tem um olhar com uma personagem feminina como protagonista, muito forte, protagonizando uma história e impondo o seu olhar, né, sobre o machismo, né? Mas a gente ter também um filme como Além de Nós, onde tu tem dois personagens masculinos, né, que começam a ter uma visão sobre o diferente, né, porque eles saem daquele mundo, o mundo de Dois Passos onde eles estão, né, não tem praticamente personagens mulheres, e quando apresentam algum personagem mulher, ela funciona como como assim um aparato, como o gaúcho gosta de chamar a mulher prenda, né? Exatamente, não chama, o gaúcho antigamente não chamava por nomes, né? As mulheres não tinham nomes, as mulheres eram prendas, né? Que é um penduricalho, na verdade, digamos assim, né? Tá? Então naquele mundo ali, tá ali, não tem essas mulheres, é um mundo de homens, onde os homens trabalham, os homens realmente comandam a situação e as mulheres são companheiras, né? E aí eles saem desse mundo e eles começam a ter a visão de um mundo diferente, de mulheres assumindo posições, né? E é interessante mostrar isso através do olhar masculino, mas não só mostrar o olhar, mostrar a transformação, a mudança, a percepção, a observação, né? Que nem a proposta de Além de Nós, numa das subcamadas, que embora não seja o tema do filme, né? Está presente porque faz parte dessa transformação, faz parte da estrada, faz parte do encontro, né? Então eu acho muito interessante isso, né? E eu acho que tem uma sensibilidade muito legal assim nos dois personagens, principalmente no personagem do Léo, né, que ele vai mudando, né, com esses encontros, ele vai mudando a percepção dele. E isso não é dito, isso é trabalhado na sutileza do personagem, né? Então talvez não seja tão perceptível a muitas pessoas. Isso tá aberto a pessoas mais sensíveis a esse tema, né? E que bom assim, mas que tu foi nesse tema. Acho que a Rose tem muito mais para falar do que eu. Eu vou entrar por um pedaço que eu acho que a gente não deveria. Mas, enfim, eu acho assim, eu gosto do tema. Né? Eu, enquanto mulher, mãe de um filho, né? E não de uma filha, eu sou mãe de menino, né? Eu acho que eu preciso cumprir um papel enquanto mãe, né? Como... a que criou um ser, que esse ser vai crescer e vai se tornar, né, uma pessoa e vai ter a sua própria, enfim, vida, né, conduzir a sua própria vida. Eu digo assim que mães machistas criam filhos machistas. Então eu acho que a nossa função, quando a gente conta uma história e a gente quer educar, né, e a gente, na verdade a gente não quer educar, a gente quer mostrar, a gente quer oferecer a oportunidade de que você se veja, você se inspire, né? Então, a nossa proposta com Além de Nós é ter essas pílulas, é mostrar, é inspirar, é dizer, olha, existem mulheres assim, existem, né? Homens que podem rever os seus conceitos, porque eu acredito muito no homem, que ele sabe que ele foi criado, nós vivemos num país muito machista, muito patriarcal, né? Eu acho que essa mudança, ela está acontecendo, né? E eu acho isso muito bom, sabe? Eu acho isso louvável, eu acho isso muito maravilhoso, porque quando você tem homens, né, que olham as mulheres, sabe? E se colocam no lugar delas, para mim esse é o homem, é o novo homem, né? É o homem que consegue enxergar essas sutilezas de você ter um filme completamente masculino, mas não é um filme machista, porque ele aborda assuntos desses que eu estou te falando, de você enxergar a mulher, de você se colocar no lugar dela, de você saber que você vive nesse país que é dessa forma, mas que você pode fazer diferente, né? De tudo aquilo que você, toda essa carga que você tem, todo esse peso que você tem a obrigação dos próximos que vierem depois de você não ter esse peso, tirar esse peso, sabe? Olhar diferente. Então, para nós assim, quando a gente começou a fazer todo esse trabalho, né, das subcamadas que o Rogério tanto fala,
era muito importante, né? Eu era a defensora, não, a gente precisa ter esse personagem mulher, essa personagem precisa inspirar esses homens, precisa inspirar essa nova geração que está vindo, sabe? E que nós precisamos disso, né? Eu estou no lugar da mulher, né? Eu sou de uma geração em que a mulher ela não tinha muitos direitos, né? A gente foi adquirindo esses direitos. E isso é uma luta que precisa ser feminina e masculina. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se organizar e a gente precisa que essa nova geração entenda isso, sabe? Então eu acho... Muito obrigada por você ter visto isso. E eu diria assim, né? O Miguel chegou aí, depois a gente pode chamar ele. Uhum. Mas eu diria também que essas personagens femininas, que são personagens coadjuvantes, né, que encontram na estrada, elas assumem um protagonismo nas suas cenas. Elas têm essa força do protagonismo, né? E acho isso muito importante, né? São micro-protagonismo em situações, né, diferentes. Acho que é bem interessante esse ponto. Mas é isso. Deixo livre, né? Caso vocês queiram falar algo mais, até mesmo chamar o público para assistir o filme, tanto na mostra quanto na sala. Já tem data de estreia? Hoje. Não, é fora da mostra? No cinema. No cinema ele já está com a distribuição dele pelo Fundo Setorial, a gente está já em fase de contratação, né? E a gente, uma distribuidora lá do Sul mesmo, né? A Panda Filmes, que é lá de Porto Alegre. E a gente está planejando como deve sair a contratação e a liberação do recurso para distribuição deve sair agora perto de novembro, dezembro. Sim, e tal. esse ano. A gente está planejando fazer em março, né? Realmente para não lançar nas férias, né? Não concorrer com os blockbusters, né? Então, em março parece ser... E março é sempre um mês muito bom, né? E esperamos lançar o filme com Lula presidente, se Deus quiser. Agradeço imensamente por essa oportunidade, pelo carinho. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo. Olá, pessoal. Continuando com as entrevistas sobre o filme Além de Nós, estou com Duda Meneghetti e Miguel Coelho aqui. Grande Wesley. Wesley tá nervoso, mas vai dar certo. A gente vai te ajudar, Wesley. Tamo junto. Muito obrigado. Qual a sensação do filme estar sendo visto pelo público agora na Mostra de Cinema de São Paulo? Eu tô bem ansiosa, assim, tô muito animada, porque a gente gravou esse filme, foi em 2019. Não existia nem pandemia ainda. Não existia pandemia, então assim, a gente nem imaginava que fosse demorar tanto, né, esse processo de pós-produção, finalização, enfim, pegou todo mundo de surpresa também. E poder assistir agora, que as coisas parecem que estão voltando ao normal, é um respiro, assim, sabe? Dá um super alívio e, enfim, muita felicidade de ver esse trabalho que a gente fez com tanto carinho, finalmente podendo ser visto por todo mundo. Eu acho que não tinha um lugar mais emblemático, assim, pra gente mostrar como a Cinemateca, né? A importância que ela tem pra cultura brasileira e, enfim, por tudo que a gente está passando nos últimos anos. E eu acho que o filme ele é muito simbólico até justamente para isso, assim, ele conta a história de um menino que começa lá e vai se transformando durante todo o filme e se transforma numa pessoa completamente diferente, né? Eu já tive a oportunidade de ver o filme e realmente está muito bonito, né? Porque a gente fez não, mas realmente é um filme para toda a família assistir e tenho certeza que o pessoal que está aqui, tá bastante gente, né? Vai gostar bastante. E você também, você vai assistir, né? Já assisti. Já assistiu? Já assisti. Então você que tem que falar, então. Assistiu antes de mim. Você que tem que falar, então. Você que tem que dizer. O que você achou de Além de Nós? A gente transmitiu. Então tá. Você gostou, tá bom. Bom, você falar um pouco sobre seus personagens. Eu faço a Mabel, que é uma menina, uma mulher que entra no caminho desses dois viajantes, né? Que estão numa road trip, assim, pelo Brasil. E ela é super aventureira, ela é super espírito livre, assim, sabe? Uma hora ela tá num lugar, outra hora ela tá em outro. E eu admiro muito isso nela, porque eu sou completamente oposto. Aí que é legal pra gente trabalhar, né? Então, meu maior ato, assim, de aventura é ser atriz, que eu já acho que é bastante coisa. No Brasil? Então a Mabel foi um presente, assim mesmo, poder vivenciar tantas coisas através dela. Bom, eu faço o Léo, um menino do interior do Rio Grande do Sul, que é completamente avesso a qualquer tecnologia, a qualquer modernidade e que perde o pai, perde o emprego e perde totalmente o rumo, perde o chão. E com isso ele
Ele acha exatamente o que eu falei antes, um novo Léo. Aos pouquinhos, conhecendo a Mabel, conhecendo outras pessoas, fazendo esse trajeto, mas principalmente, além de conhecer outras pessoas, se conhecendo e vendo o que realmente importa e o que não importa. Como foi o processo de montagem dos seus personagens? Agora eu vou começar, porque esse processo foi bem demorado. A gente começou gravando, a gente fez ele quase cronologicamente, né, do Rio Grande do Sul até a Bahia gravando, porque acho que, se eu não me engano, ele passa por 7 estados ou 8 estados, o Rogério sabe melhor, eu só estava dentro do ônibus, eu só ia, só viajava. E a gente foi com um pouco de antecedência para Bagé, para se, enfim, familiarizar com todo aquele... Porque a grande parte do filme é feita em Bagé. E foi muito intenso. Eu, o Thiago, o Rogério, a gente encontrou a Duda na Bahia somente, mas também teve um processo em Porto Alegre e tudo mais, se eu não me engano. Pra mim, assim, eu acho que a maior mudança foi o visual, né? Porque pela primeira vez eu fiquei loira pra interpretar a Mabel. Loiro? Personagem, gente. Não é porque eu quero, tá? É trabalho. É trabalho, tá? As coisas, né? Que a arte nos faz fazer. É a arte, é isso. Então, foi muito divertido todo esse processo de ver essa modificação corporal, né? Porque a gente daí parece que tem um distanciamento maior, assim, né? Total. A gente se olha no espelho e não se reconhece mais e sabe que ali já está habitando um outro ser. Então, é muito legal isso que tu falou antes, né, Duda? Da gente fazer algo completamente diferente do que a gente está acostumado. Isso pra gente é um mergulho incrível, cara. Se jogar no abismo total, assim, né? Pô, é muito legal, é muito divertido mesmo, assim. Mas deu trabalho. O seu personagem tem uma relação com o Thiago, o personagem do Thiago Arthur, de pai e filho, até mesmo professor e aluno. Como foi poder atuar ao lado do Thiago? Eu aprendi muito com o Thiagão, se tornou um amigo mesmo. A gente ficou, imagina, acho que 45 dias juntos. Vou encontrar ele aí, faz tempo que eu não encontro ele. Mas o Thiago ensinou muito, não só a questão da dramaturgia em si, mas do respeito à profissão, do respeito ao ofício, assim, um cara que desde o início queria ensaiar, queria fazer acontecer. E, gente, é o Thiago Lacerda, ele já fez 1 milhão de filmes, já fez um monte de coisa, tem a carreira, né, completamente feita, e era um cara que estava do meu lado, tentando fazer acontecer, fazendo acontecer. Então, foi um processo muito bonito mesmo, eu aprendi bastante com ele, e ele tem muito nesse filme aí, muitos toques que ele dava pro Rogério, é um cara muito importante pra gente, assim. Ele é muito generoso. Muito assim, legal. Com todo mundo. Mas feio, né? A questão do Thiago mesmo é só questão da beleza, né? Esse é o grande problema do Thiago só. Mas o resto tá tudo bem. Tem algo que marcou vocês nesse filme, nessa história? Algo que vocês vão levar, algo que tem emocionado das filmagens? Como eu já vi o filme, né? A Duda não viu ainda. Mas existe uma cena do Léo, quando ele... Eu acho que essa cena foi cortada, não tá nem ao ar, mas ela é explicada no filme. Que existe uma dúvida do que o Léo foge. O que esse garoto vai fazer com a vida dele, né? Isso toca muito quem assiste o filme, porque a gente começa a gostar daquele garoto, né? É um menino que começa, né, do jeito todo grosso, e aos pouquinhos ele vai se descobrindo, e chega um lugar no filme que ele ou vai ou racha. E a gente não sabe o que acontece com ele, e ele é encontrado, enfim, desacordado no momento. Então pra mim, ali vendo como telespectador, bateu num lugar difícil. Bem importante. A Duda não viu o filme, né? É difícil dela dar uma opinião, né? Talvez eu possa te falar depois. Tem um cara, ó, tá ali o Feio. O Feio tá chegando aqui, ó. Olha ali. O Feio tá chegando ali. Bom, eu fiz uma pergunta pro... Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Ele pode. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Já era. Você viu quanto tempo passou? Tudo bem, certo. Tudo bem. Você já viu? Não. Nada? Eu já vi. E aí, meu garoto? Como você tá? Como é que tá essa labuta? Boa noite. Tudo bom? A gente tava falando da tua beleza aqui, Thiago. Porque é o grande calcanhar de Aquiles do filme. Enfim, deixa a gente continuar a entrevista aqui. Não atrapalha, cara. Faz depois ou faz depois? Pode ser depois, já tá terminando já. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu gostei da resposta do diretor. Ele falou sobre a questão de cada pessoa tem um olhado diferente para esse filme. E uma das coisas que eu vi dentro desse filme, que eu vi presente nos filmes da Mostra de Cinema, é a questão da masculinidade. A
questão de que o homem naquele cara bruto, valente, e que o seu filme, o filme de vocês, acaba trazendo um pouco sobre essa questão de mostrar outras vertentes da masculinidade e que atualmente a masculinidade tem sido questionada, mas só que é a tóxica que precisa ser eliminada. Então, como a questão de vocês têm algo a dizer sobre isso? Eu quero falar uma coisa, eu acho que ainda mais no estado que a gente vive, Duda também é gaúcha, né, que a gente viveu, é mais complicado ainda, eu acho que o filme mostra muito sobre isso, né, um menino gaúcho que ainda mais sendo do interior, sendo né? do interior, e ele aos pouquinhos vai vendo é o que eu falei no início, né, é bater na mesma tecla, o que importa nisso? Até onde você tem que ser bruto por ser bruto? Até onde você não tem que dar carinho pro seu tio que tanto te ajuda, né? Então acho que o filme mostra muito isso. Realmente esse pêndulo desse garoto, que ele sai de uma coisa e vai para outra. E eu acho que é um recado bem importante para o nosso estado, que precisa aprender muito sobre isso. Eu acho que é um assunto, assim, urgente. Eu acho incrível e eu acho que é uma responsabilidade gigante homens falarem sobre masculinidade, sabe? Porque eu acho que realmente é um papel de vocês, assim, tanto do Rogério, né, do diretor, do Miguel, do Thiago, assim, porque a masculinidade, ela é tóxica, talvez mais para as mulheres, mas muito para os homens também. E por que não falar sobre isso, sabe? Eu acho que não é só o nosso papel também ficar apontando, aqui não pode, isso não, sabe? Não é muito o nosso lugar de educar. Então eu acho incrível que principalmente o Rogério tomou essa responsabilidade para falar sobre isso, assim, sabe? De forma natural mesmo. Total. Incrível. Bom, agradeço por oportunidade. Deixo até livre, caso vocês queiram dar algum recado, chamar o pessoal para assistir o filme aqui na mostra. Agora no dia 1º, né? Instituto Moreira Salles, dia 1º, não sei o horário. Não sei também. Mas você encontra, se você quiser assistir, você vai achar. Assiste aí que tá bem legal. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. Continuando com as entrevistas do filme Além de Nós, que está aqui na Cinemateca. Estou com o Thiago Lacerda, aqui também. Até Arthur, prazer ter aqui. Poderia falar um pouco sobre o seu personagem? Vamos lá. Prazer meu. Meu personagem no filme Além de Nós é o Arthur. É um personagem que representa um pouco dessa relação do homem característico, né, do cenário onde ele habita, né, do Pampa, no caso, que é um bioma muito importante ali localizado no sul do Brasil, e conta a história desses dois personagens, né, do Arthur e do Léo, um tio e um sobrinho, que diante de uma série de conflitos ali referentes ao bioma, referentes ao dia a dia, ao cotidiano do gaúcho, né, do gaúcho verdadeiro, do gaúcho da fronteira, eles desenvolvem uma jornada que a princípio tem uma desculpa afetiva, que diz respeito ao menino, né, ao Léo e ao pai dele. E no final, à medida que o filme se desenrola, a gente descobre que essa jornada não é só uma jornada do Léo, é uma jornada também do Arthur. E essencialmente é uma metáfora de uma reaproximação entre os dois personagens, uma jornada afetiva, uma jornada de reconquista afetiva, de uma reaproximação de dois personagens distanciados pela vida, mas que a partir dessa circunstância da jornada física do filme, eles vão se reencontrando, vão se redescobrindo e vão estabelecendo uma relação muito bonita entre duas pessoas, uma relação entre um tio e um sobrinho. E é um filme que traz muito do Rio Grande do Sul para o Brasil e ao mesmo tempo traz muito do Brasil para dentro do Rio Grande do Sul. Conta um pouco essa perspectiva do homem do interior, do homem do campo, a respeito desse país imenso, diverso, múltiplo e maravilhoso e também perigoso que a gente tem. Qual foi o processo de construção desse personagem que aceita a vida da forma como ela é, aceita os imprevistos? O processo foi muito enraizado no trabalho com o texto. É um texto que o diretor do filme, Rogério, já tinha há bastante tempo. Era um texto que estava muito bem estudado, muito bem desenhado. A gente teve um processo de ensaio e foi a partir desse processo de ensaio que essas relações foram se estabelecendo. A minha relação com o Miguel, que de cara a gente conseguiu construir uma conexão, conseguiu construir uma ideia a respeito dessa jornada desses dois personagens.
E uma das coisas que eu gosto do filme é que está impresso lá na tela. A gente consegue perceber a construção dessa relação dos dois à medida que o filme caminha. Então, todo o trabalho de descaminho emocional, todo o trabalho de conexão humana, todo o trabalho de desenho, de trajetória, foi construído num processo de ensaio muito bonito, conduzido pelo Décio, pelo Rogério. E a partir daí é a troca que acontece em cena também. Falando um pouco sobre essa relação, né, como foi trabalhar ao lado do Miguel, seus personagens são completamente diferentes e o seu personagem tem uma questão de ser um pai, um professor para o personagem Léo, o personagem do Miguel. Como foi poder trabalhar, né, ter personagens completamente diferentes? O Miguel é um jovem ator, foi um prazer ver a maneira como ele está chegando, né, na carreira, como ele está interessado, como ele está dedicado. Ele teve um processo muito bonito de trabalho. Os personagens são diferentes, mas eles têm uma mesma raiz, então eles se encontram em algum momento, né, nessa diferença. E, cara, foi um processo muito revelador, muito bonito, muito gratificante poder estar com ele, poder construir essa história junto com ele. Seu personagem não tem tanta transformação, pelo menos não tem uma transformação aparente, mas algo que me chamou a atenção é nas nuances do seu personagem, que basicamente ele está aflito, em busca mesmo de redenção, lutando contra si mesmo. Tem alguns momentos em que a gente vê essas nuances do personagem. Poderia dizer um pouco mais sobre isso? Sim, é um personagem que começa num lugar muito sombrio, né? Ele está vivendo um conflito muito profundo. Um conflito que tem a ver com perda, que tem a ver com não se reconhecer no ambiente em que ele habita, dificuldades íntimas com a família, com as pessoas mais próximas. E a partir de uma tragédia, a partir de um evento que starta a jornada do filme, esse personagem tem a oportunidade de se reconectar consigo mesmo, de se reconectar com o que é essencial, com o que faz falta a ele, que é a relação de sangue, a relação de afeto com esse sobrinho, né? Então, ele tem esse caminho, né? Ele sai desse lugar mais sombrio, mais solitário, e à medida que o filme caminha, ele vai se revelando, ele vai arejando, ele vai se descobrindo também, de uma certa maneira. Então é um processo de caminhada para uma conexão mais leve com a vida, uma maneira mais confiante de encarar tudo. Eu acho que ele vai ganhando confiança em si mesmo de novo à medida que o filme caminha, né? E essa relação é resgatada. Uma pergunta que fiz para o diretor, para a produtora, e que foi algo bem interessante a resposta, eu também faço para você. Nos filmes da mostra desse ano, muitos filmes têm falado sobre a masculinidade, que ultimamente tem sido contestada de forma geral. Qual a importância desse filme em mostrar outras faces da masculinidade e que apenas a masculinidade tóxica precisa ser extinta? Eu acho que esse é um tema essencial para a vida no século XXI, né? Já é hora da gente provocar esse patriarcado e essa masculinidade tóxica, que é real, que opera, e todos nós estamos, de uma certa maneira, inseridos nesse contexto social. O filme acaba que trata sobre uma história de amor, né? A história de amor entre dois homens, entre um tio e um sobrinho, uma história muito bem construída a partir do afeto, ou pelo menos na busca desse afeto. Sob essa ótica, eu acho que tem sim um elemento de provocação, né? Nessa referência do que poderia ser um amor entre dois homens, né? As múltiplas formas de um amor entre dois homens. Eu acho uma forma bonita o amor que o filme apresenta sobre os dois personagens. Acho realmente muito bonita. Que bom que a gente conseguiu trazer o filme para a mostra e poder falar um pouco disso também, trazer um pouco dessa provocação é muito importante, eu acho. Bom, e para finalizar, tem algo que te marcou nesse filme, nas gravações, alguma experiência? Muitas. Mas a verdade é que o que fica do filme, para mim, essencialmente, foi uma jornada inusitada que nós tivemos. A gente fez um filme na estrada, né? Um road movie, como as pessoas usam, não uma expressão, mas
Mas é um filme de jornada física, né? Nós saímos de ônibus da fronteira sul do Brasil e fomos até a Bahia. E à medida que o ônibus caminhava, a gente ia filmando e contando a história. Então é uma jornada de trabalho inusitada, né? É um privilégio poder ter uma profissão em que a gente vivencia esse tipo de experiência. Profissionalmente foi lindo, foi revelador, foi único, né? Uma jornada que a gente não tem disponível a qualquer momento ao longo da carreira. Mas fica essa jornada inusitada, essa jornada misteriosa, desafiadora e ao mesmo tempo intrigante, né? Ao mesmo tempo sedutora, né? De fazer um filme e contar uma história à medida que a gente caminha dentro dela, né? E a outra coisa que fica é a boa relação que a gente construiu no set. Eu tenho uma dedicação pessoal em transformar o ambiente de trabalho por onde eu passo num ambiente de colaboração, num ambiente de respeito, num ambiente de dedicação ao que a gente faz, ao sacerdócio de contar as histórias. E a gente conseguiu estabelecer isso numa equipe que conviveu junto por muito tempo, numa situação muito delicada e muito arriscada, afinal éramos muitos diferentes entre si, de várias origens, de várias culturas, mas numa jornada muito íntima, né? Muito de perto. Então a gente conseguiu estabelecer uma irmandade, uma colaboração muito gostosa, muito honesta, prazerosa, divertida e comprometida com o filme. E eu acho que essas relações humanas, para mim, pelo menos, me tocam muito no que a gente faz, porque afinal de contas o que a gente faz é trazer o humano para bem pertinho. E quando a coisa funciona com beleza e com harmonia, é um prazer imenso. Muito obrigado, parabéns pelo filme, sucesso. Obrigado.